Por que Paulo se interessa tanto pelos gentios? Por que Paulo escreveu uma carta tão extensa às pessoas que estavam em Roma e não em Israel? Por que ele não se conteve em espalhar, em ensinar ali em Jerusalém? Por que ele se auto-intitula o apóstolo dos gentios? E gentil significa tudo que não é judeu, ou seja, todo mundo que não nasceu em Israel. Por que ele vai anunciar o evangelho para aquelas pessoas? Por que ele foi tão revolucionário? É o assunto desse vídeo. É uma continuidade do vídeo anterior em que lemos o primeiro capítulo, o começo do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos no Novo Testamento. Antes de mais nada, eu quero desejar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quero pedir a Deus que toque o seu coração, principalmente aquelas pessoas que não fazem parte da igreja. Mas eu peço a Deus que ela toque o seu coração agora para que você conheça, reconheça e perceba cada vez mais que você sim, a semelhança dos romanos que Paulo foi buscar, e eu estou aqui agora para ser esse apóstolo dos gentios. Que você reconheça que você sim faz parte da igreja, mesmo não tendo essa tradição, não tendo crescido em Israel, dentro da igreja, com uma cultura familiar. É sobre isso que esse vídeo vai tratar. O evangelho, a boa notícia, a novidade, ela é para exatamente todas as pessoas, não só para que estão dentro da igreja, para as que praticam, para as que têm uma cultura religiosa tradicional e doutrinária específica. Beleza? Compartilhe com quem você acha que se interessa pelo assunto ou que pode aparentemente ser beneficiado por essa notícia. Vamos continuar lendo a Epístola de Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 1, agora a partir já do versículo 8. A gente só leu a introdução, só o prefácio, a saudação, ele dando oi para as pessoas, explicando um pouquinho do porquê da carta. E ainda aqui, na verdade, ainda é uma continuação dessa explicação. E diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então aqui, Paulo já deixa claro o desejo dele é esse, é de também, para as pessoas de Roma, ele ir e anunciar o evangelho, essa notícia, essa informação que muda tudo, é uma informação realmente privilegiada, cara. É uma boa nova, é o evangelho, é o que significa a palavra evangelho. E Paulo, ele faz questão de deixar claro isso, o quanto ele quer ir lá, ele quer estar lá, ele quer visitar, ele quer compartilhar tudo que ele sabe, tudo que ele experienciou, tudo que ele conhece acerca do evangelho, da boa notícia. A boa notícia qual é? É que Jesus morreu e foi ressuscitado. Jesus morreu e a morte não foi capaz de prendê-lo, de contê-lo. Essa é a boa notícia. O que isso quer dizer? A gente vai ver mais pra frente. Mas a princípio ele já deixa claro: eu quero estar aí com vocês. Ele já começa, primeiramente, dou graças a meu Deus. Ele já começa agradecendo pela existência da igreja em Roma. Graças ao meu Deus, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Os caras já estavam famosos, populares. Existia uma comunidade em Roma, uma igreja, não como a gente entende que é a igreja hoje, né? Com todo o padrãozinho ali de culto.
o culto deles era diferente, talvez era uma reunião, talvez nem existisse reunião, a não ser uma comunidade que se ajudasse ali mutuamente em compaixão, em misericórdia, em generosidade, enfim. O que era igreja naquele tempo a gente não sabe ainda. Não era o que a gente tem hoje, certamente. Mas existia uma comunidade de tamanha fé que eles já estavam famosos, já estavam populares. As pessoas já ouviam falar, lá em Roma tem uma galera lá que crê a nossa semelhança. Quem fundou a igreja em Roma ainda não se sabe, acredito que não seja alcançável de saber com precisão, com certeza. Muitos especulam que Pedro fundou a igreja em Roma, mas não há certeza. Outros falam ainda que Paulo foi também um dos responsáveis pela fundação dessa comunidade em Roma, mas a verdade é que aqui ele diz que quer ir visitar, talvez até pela primeira vez, dá a entender que é uma primeira vez que ele quer ir lá conhecer a galera. Enfim, a questão é, existia essa comunidade que não necessariamente teve um vínculo tradicional, uma herança cultural, uma herança de sangue com a comunidade em Israel. A galera em Israel já existia a cultura, a expectativa já era de todos sobre essa vinda do Messias, de uma pessoa como Jesus Cristo foi, uma pessoa que salvaria todo mundo. Então é como se fosse, por exemplo, aqui no Brasil todo mundo sabe que o Brasil é pentacampeão, ou que é bom de futebol pelo menos. Nem todo mundo gosta de futebol, nem todo mundo, enfim, está interessado, muitos gostam, mas paira no ar ali uma informação. O Brasil é bom de futebol. É a mesma coisa, fazendo um exemplo, uma analogia bem chula, óbvio, mas só para vocês entenderem que essa questão da religião, da tradição israelense, israelita, era muito forte a ponto de estar no imaginário, no senso comum de todo mundo. Todo mundo sabia dessa vinda do Messias. Todo mundo estava esperando por isso. Beleza? E Paulo vai até as pessoas que não necessariamente sabiam disso. Talvez, não necessariamente, talvez não faziam ideia sobre Jesus. Muito provavelmente a comunidade de Roma, essa igreja que ele escreve, era composta de muitos gentios, a maioria gentios, e gentios aqui significa não judeu, como eu já descrevi, todo mundo que não tem essa tradição israelense. Então ela era composta a maioria de gentios e talvez alguns judeus, mas também não é certeza, mas é muito provavelmente que a maioria fossem gentios, e é por isso que Paulo ele coloca tanto esse ponto de falar com vocês, gentios e outros gentios. Ele começa também a mencionar também para vocês, mas também quero falar com outros gentios. O desejo de Paulo é abrir, é democratizar essa informação que Israel continha, preservava durante milênios, através dos profetas, através de tradições, essa expectativa que chegou e foi confirmada, afirmada, concretizada em Jesus. Ele quer agora espalhar para todo mundo o que aconteceu. Então ele já começa a carta dando graças a Deus por existir essas pessoas. Ele fala que a fé dessas pessoas está famosa, mas ele dá graças a Deus por eles. Assim como eu dou graças a Deus por pessoas que não necessariamente estão dentro da igreja, não necessariamente tiveram uma cultura familiar, uma educação, um pai ou uma mãe ali que ia para a igreja e levava quando era pequeno, ensinava e fazia culto bíblico, fazia culto familiar, enfim. Pessoas que não tinham essa herança informacional sobre Jesus, sobre o Evangelho, não tinha essa cultura religiosa, mas que são famosas, elas são vistas e reconhecidas pela fé. Eu dou graças a Deus por essas pessoas que aparentemente sem motivo algum, sem cultura alguma, sem instrução, elas acreditam em Deus, elas acreditam na esperança, elas acreditam na força, elas acreditam na honestidade, elas acreditam na generosidade, elas se esforçam para ser de Deus, mesmo sem ter o costume, cara.
sabe, sem aquela pessoa que cresceu longe da igreja, mas que está sempre ali, realmente sendo reconhecida por ser uma pessoa que é de Deus. A semelhança de Paulo, eu desejo ir e agregar mais ainda com esse tipo de vídeo, com esse tipo de informação. Eu desejo espalhar, compartilhar tudo que eu sei sobre o Evangelho, porque para essas pessoas é como se fosse multiplicar ainda mais os dons espirituais que elas têm, e elas talvez nem saibam. Por exemplo, aqui ele continua e fala que Deus é testemunho do quanto incessantemente ele faz menção dessas pessoas nas orações dele, né? Suplicando para ter essa oportunidade de visitar. É o que eu faço, cara. E eu espero que muitas outras pessoas façam. Não tô me colocando aqui como o bonzão, não, cara. Mas eu agradeço por muitas pessoas na minha vida que não necessariamente são da igreja. Muitas pessoas que me ajudaram, cara. Fizeram diferença na minha vida e não necessariamente são da igreja, cara. Como eu sou grato por elas. Como eu oro por elas todo dia, toda noite, sempre que eu lembro, sempre que estão precisando, estão passando por sufoco, eu vou e oro e peço a Deus por eles, porque não tem nada a ver com ser de Israel, ser de Roma. São pessoas que fazem bem, são pessoas que trabalham para Deus sem saber, sem necessariamente ter a consciência disso. Elas já manifestam o reino de Deus aqui na terra. E Paulo diz isso sobre os romanos. Ele dá graças a Deus e fala que Deus é testemunha do quanto ele faz menções deles nas orações, em suas orações, pedindo inclusive que Deus ofereça uma oportunidade para que eles possam visitar. Essa oportunidade que eu agradeço de ter aqui, essa oportunidade que eu pedi tanto e não sabia como, e ficava falando de Jesus ali para alguns amigos ali sempre, sem aquele peso de falar, você tem que ir para a igreja, você tem que se batizar. Não, cara. Só falava, confie em Jesus, confie em Deus, se apegue, ore, busque sua espiritualidade, faça o bem, receba o bem. Talvez até é mais difícil que fazer o bem. Enfim, eu orei tanto por isso, para ter essa oportunidade de visitar pessoas e poder compartilhar sobre o Evangelho. E durante muito tempo procrastinei essa oportunidade aqui, essa oportunidade de simplesmente vir e falar. E é isso que o Paulo tem buscado aqui, quando ele fala que foi impedido, né? Até aquele momento ali ele foi impedido por motivos muito maiores do que eu, é claro. Mas que ele buscava uma oportunidade de compartilhar, de ter a chance de, para essas pessoas que são reconhecidas pela fé, ter a chance de simplesmente agregar mais, falar o que ele sabe, falar o que ele vive do Evangelho, dessa notícia sobre Jesus. Beleza? Isso é para que em vossa companhia, reciprocamente. Aí ele fala dos dons, né? Porque eu desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Algum dom espiritual. E aí a gente já pode entrar em vários pontos muito complexos, mas a questão não é o dom espiritual em si, porque existem muitos. Não é necessariamente expelir um demônio ou curar alguém. O dom espiritual, cara, é você ter um discernimento do mal e do bem e fazer o bem. Isso é um dom espiritual, é você ver que está se instaurando ali um clima de desavença e você ir lá e pacificar. É você discernir uma pessoa que está mentindo, claramente mentindo, e você não constranger ali, repreender, mas você trazer ela para aquele arrependimento sincero e pacífico de por que você está fazendo isso, cara? Eu já sei, isso não vai te levar, sabe? Você realmente ter um dom espiritual é você fazer o bem de diversas formas, beleza? E é isso que Paulo deseja e agregar para aquelas pessoas, repartir um dom espiritual, é falar um pouquinho mais sobre como essa manifestação de Deus pode emanar da gente, ela pode transbordar da gente no dia a dia. Eu não fico muito apegado nessas coisas grandes não, falar em línguas, curar. Os maiores dons são esses detalhes que no dia a dia constantemente vão fazendo diferença. Esses mais chocantes assim, eles são bem pontuais, mas no dia a dia o reino de Deus se manifesta através de dons bem singelos, mas constantes,
como a água ali que realmente vai moldando as pedras, vai batendo ali, vai realmente amolecendo o coração das pessoas. Esses são os dons, os maiores dons espirituais, na minha opinião. E acredito que Paulo inclui esses dons simples quando ele diz aqui, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. E aí que tá, esses sejais confirmados não é, esses sejais confirmados através de um dom, não é porque você falou em línguas você tem o Espírito Santo, não é porque você curou alguém que você é o maioral, não é porque você expeliu um demônio é que você está ungido por Deus. Não é isso, cara, porque depois ele explica, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, a maior confirmação de que você recebeu um dom, de que você tem a presença de Deus, de que o Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito do amor vive em você, é quando na comunhão ali com pessoas, cara, a reciprocidade ela é genuína, ela é singela, é espontânea, ela é sincera, ela é honesta, ela não é algo forçado, não é algo que você tem que, sabe, lutar contra você mesmo. No começo é óbvio, mas depois você vai pegando o dom realmente daquilo e você vai vivendo, você vive isso, você vive essa reciprocidade mútua, de confirmar, de afirmar que o espírito de vida vive em você, cara. Você reforça a fé de alguém, você encoraja, você não desanima a pessoa, você não fica se apegando a invejas do que a pessoa tem, do que a pessoa não tem. Você realmente quer o bem da pessoa e recebe o bem quando ela faz para você reciprocamente. Reciprocamente significa estar aberto também a pedir ajuda, não se fechar no orgulho. Essa é a confirmação, é a clara certeza explícita de que dons espirituais vivem em você, que o Espírito Santo vive em você. É por isso que eu falo, galera, isso não é sobre pessoas que receberam uma revelação cultural, tradicional, familiar, religiosa. É sobre viver bem, cara. Será que é tão difícil entender isso? Que o Espírito Santo vive em pessoas que têm vida. O Espírito Santo vive em pessoas que emanam vida, emanam positividade, emanam amor, emanam esperança, emanam carinho, emanam acolhimento. Esse é o dom espiritual que vive em pessoas lá de Roma, não necessariamente em Israel, muitos em Israel também. Mas o que Paulo vem fazer aqui é falar, eu quero ir lá no meio de Roma, para essas pessoas que eu tô ouvindo falar que já tem isso neles, eu quero ir lá e agregar, para confirmar esses dons entre eles, e eu ver reciprocamente a nossa fé se aumentando, a gente olhando olho a olho, se reconhecendo como pessoas vivas em Jesus Cristo, vivas no amor. É isso que vai fazer os dons se multiplicarem, cara. Pessoas fora de Roma, cara. Pessoas fora de Roma. Porque eu não quero, irmão, que ignoreis que muitas vezes me procure ter convosco. Até agora fui pedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então, entre outros gentios, é que o Paulo também deseja fazer. Aí ele fecha aqui, já para finalizar o nosso vídeo, ele fecha aqui porque ele é... sou devedor de tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aí ele já fecha aqui a nossa introdução. Depois ele já começa a explicar mais a fundo todos os detalhes do porquê escrever essa carta e tudo que ele entende sobre o evangelho. Mas essa introdução aqui, galera, para nós acho que é muito importante, porque ele finaliza dessa forma, falando que ele não quer se conter só em Roma, inclusive. Ele não se conteve em Israel, não quer se conter só em Roma, ele quer falar para todo mundo, outros gentios, outras pessoas que não tem nada a ver. Depois de Roma, na Espanha, Portugal, na Turquia, na Macedônia, pessoas que, cara, tem, sei lá, uma tradição budista, uma tradição africana, uma tradição indiana, sei lá, cara. O que Paulo quer é ir encontrar essas pessoas que ele ouve falar, ele fala,
Ali a comunidade ali, cara, é uma comunidade que se ajuda, é uma comunidade que se respeita, uma comunidade que se socorre, que se acolhe. É lá que Paulo quer estar. E fala, cara, existe uma notícia de que vocês não fazem ideia e que vai mudar a vida de vocês. Eu quero falar para vocês, pessoas que hoje não vão para a igreja, não frequentam a igreja, porque acham a igreja chata, aquelas igrejas paradas, sem sal, ritualística, ou acha a igreja até movimentada demais, sabe? É um fuzuê, é uma artificialidade, é uma coisa que você vê que é teatral. Ou não, ou é uma pessoa que foi traumatizada pela igreja, por pais que eram severos demais, por amigos que fizeram bullying ou qualquer coisa do tipo. Enfim, pessoas que olham a igreja e acham que ou a igreja está errada, ou Deus realmente é um cara muito maluco, sádico, malvado. Eu quero falar para essas pessoas, cara. Eu quero dizer que não existe essa distinção para Deus entre quem é de Roma e quem nasceu em Israel, entre quem faz parte de uma tradição religiosa e quem não tem ideia nenhuma de como servir a Deus. Não existe essa diferença, cara. O que Paulo está falando aqui é: a fé de vocês em Roma é reconhecida em todo o mundo. Os dons espirituais de vocês, eles são nítidos. Eu quero ir agregar, não porque vocês receberam desde sempre os nossos rituais, os nossos dogmas, nossas doutrinas, não porque vocês seguem uma cartilha, mas porque é nítido, é claro que entre vós existe a vida, existe o Espírito de vida, existe o Espírito Santo. A todos vocês que são de fora da igreja, mas que desejam no íntimo, sincero, da essência de vocês, fazer o bem, respeitar as pessoas, acolher, ajudar, ouvir, ser melhor com o próximo. Não é ser melhor de querer ganhar dinheiro, de fazer alta performance. Não, cara, é ser um ser humano melhor para as pessoas. A todas as pessoas, todos os seres humanos que querem ser mais humanos e menos frios, menos fechados, menos egoístas, menos orgulhosos, a todas essas pessoas que desejam, que lutam com isso diariamente, eu digo para vocês, Jesus já vive dentro de vocês, cara. O Espírito Santo já vive dentro de vocês. Se vocês estão na igreja ou não, isso não interessa para Deus. Isso não interessa para Deus. Isso interessa para quem faz parte de uma igreja e acha que você tem que entrar e ser membro e dar o dízimo, ou o que quer que seja a intenção de crescer a igreja, de não sei o que lá. Isso não interessa para Deus. Eu sei que muitas pessoas dentro da igreja, elas são a semelhança do que eu fui, tá? Eu não deixei de passar por isso. A gente se equivoca muito. A gente se precipita muito em achar que Deus é realmente um conjunto ali de coisas e que para seguir Ele tem que fazer dessa forma. Então a gente acaba acreditando nisso de um jeito que a gente realmente acredita que fulano de tal é quase cristão, é quase Jesus, só falta estar na igreja, porque de resto a gente já vê uma boa pessoa, só falta estar na igreja agora, a gente fica insistindo, não, vem, tal, tem nada a ver com isso, cara. E você que é da igreja e tá ouvindo isso e você sabe que isso faz sentido, você sabe que tem gente da igreja que não é de Jesus e tem gente de fora que é muito de Jesus, não fique se apegando a enquadrar uma pessoa e trazer para ela para dentro da igreja, porque não é sobre isso. E eu espero cada vez mais no decorrer dessa série, dessa carta aos Romanos, que é muito importante, muito clara para mim, que isso fique claro para vocês também, que vocês que não são da igreja se sintam cada vez mais filhos de Deus e passam a produzir os frutos desse Espírito, os dons desse Espírito, não indo para a igreja, não entrando nesse quadrado, nesse ritual, mas vivendo a vida, vivendo como um ser humano melhor. Eu espero que isso fique cada vez mais claro para vocês. E para vocês que são da igreja, semelhança como eu fui, né? Eu sou da igreja ainda, sou membro de uma igreja, mas eu fui daquela forma quadrada, de achar que é só ali. Eu espero que para vocês, a semelhança do que o Espírito de Deus fez em mim, que Ele quebrante o coração de vocês, que Ele possa realmente amolecer, a ponto de vocês perceberem
se enxergarem, falar, cara, eu não sou tão bom assim. E provavelmente, eu sei que filho de Deus, ser filho de Deus, não é uma coisa que precisa estar na igreja, sabe? Eu não sou tão arrogante assim de falar, os filhos de Deus somos nós. Eu espero sinceramente, no fundo do meu coração, que cada vez mais pessoas dentro da igreja enxerguem isso, percebam isso, que para ser filho de Deus, não necessariamente precisa ser como nós. Porque se fosse assim, a gente sabe, boa parte do Brasil é cristão, se denomina cristão, faz parte de uma igreja, uma boa porcentagem. E o Brasil, a gente sabe, né, cara? Nossa cultura, nosso jeito, não é um dos melhores países não, assim, de se viver. A gente é bom um pros outros, mas se ser filho de Deus fosse ser da igreja, o Brasil, então, seria um dos paraísos na terra. Essa é a verdade. Beleza, galera? Então vou encerrar por aqui o vídeo, já falei demais. Depois a gente continua falando mais sobre Romanos. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa o seu like. Compartilha para uma pessoa que você acha que faz sentido receber essa mensagem, que ainda está bloqueada por causa da igreja. Ou pessoas que estão na igreja e se acham os legítimos filhos de Deus e os que estão de fora não. Compartilha para essas pessoas, para que o Espírito Santo cada vez mais transforme o coração delas e traga frutos de vida, não de doutrina, não de rituais artificiais, mas frutos de vida, dons do Espírito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tá bom, amém.